Você teria coragem de obedecer a Deus se Ele mandasse você ir exatamente para o lugar que mais te envergonha? Você obedeceria se a direção do Espírito fosse contrária ao senso comum? E se Ele te pedisse para entrar num bordel, não para se contaminar, mas para salvar uma alma? Até onde vai a sua obediência? A verdade é que muitos hoje dizem Senhor, Senhor com os lábios, mas se recusam a obedecer quando a missão não parece santa o suficiente aos olhos dos homens. Vivemos tempos em que muitos preferem manter uma reputação de religiosidade do que viver a realidade do Evangelho. Mas deixa eu te lembrar de algo. Jesus não se fez carne e habitou entre os anjos. Ele veio habitar entre os pecadores. Ele tocou leprosos, comeu com cobradores de impostos e salvou uma prostituta enquanto os religiosos a apedrejavam. E sabe por quê? Porque o amor de Deus não se limita ao templo. O amor de Deus alcança os becos, os presídios, os bares e, sim, os bordéis. Quando ouvimos uma história como essa, de um pastor que entra num prostíbulo para evangelizar, muitos torcem o nariz. Que absurdo, alguns dizem. Escândalo, gritam outros. Mas poucos se perguntam, será que foi Deus quem mandou? Porque se foi, então essa história não é escândalo, é milagre, é cumprimento da missão, é o céu invadindo o inferno. Jesus disse em Marcos 2,17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O que a igreja precisa compreender, urgentemente, é que a luz não foi feita para brilhar onde já está claro. A luz foi feita para brilhar nas trevas. E se nós, como igreja, temos medo das trevas, então deixamos de ser luz. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Ele obedeceu. Deus colocou no coração dele o desejo de pregar para aquelas mulheres. Mulheres que ele mesmo sustentou um dia quando vivia no pecado. Ele sabia que era um campo minado. Sabia que seria criticado, julgado, talvez até disciplinado. E foi exatamente o que aconteceu. Ao ligar para um colega da fé, esperando apoio, ele ouviu condenação. Se tu for, vai ser excluído, e eu não vou te defender, disse o outro pastor. E é aqui que muitos recuam. É nesse ponto que a maioria para. Mas esse homem não se dobrou à religiosidade. Ele entendeu o que Pedro e os apóstolos disseram diante do Sinédrio. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Quantos hoje estão dispostos a perder a reputação para salvar uma vida? Quantos estão prontos para descer da plataforma e entrar nos vales escuros, onde a alma do perdido clama em silêncio por redenção? Nós nos acostumamos a pregar para os convertidos e esquecemos que Jesus nos mandou pregar a toda criatura. A toda criatura. Isso inclui a prostituta, o drogado, o assassino, o traidor, o ladrão. E sim, isso inclui você, que acha que já está limpo demais para se misturar com pecadores. Aquela mulher no bordel, ao ouvir a pregação, não ouviu julgamento, ouviu esperança. Ela ouviu de alguém que já esteve no fundo do poço, que agora carregava um recado do céu. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. E ela chorou, ela se ajoelhou, ela pediu oração. E mais que isso, ela pediu por um culto. Ela quis ir à igreja. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não a condenou. A presença de Deus a amou. Romanos 2:4 nos lembra. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é a vergonha, não é o escândalo, é a bondade. E quando ela entrou na igreja, o céu se moveu. Deus levantou um pregador para aquela noite. O tema, Jonas, um profeta fujão que tentou escapar da vontade de Deus. Mas Deus moveu o mar, moveu o peixe, moveu tudo para trazer Jonas de volta ao propósito. E ali, ouvindo aquilo, aquela mulher se levantou, chorando, dizendo, sou eu sou essa pessoa. Ela reconheceu que Deus estava movendo tudo por causa dela. E ali mesmo se entregou ao Senhor. Mas a história não acaba aí. Porque o amor de Deus não alcança só uma alma. Ele alcança gerações. Aquela mulher começou a orar. Começou a frequentar cultos. Foi batizada com o Espírito Santo. Começou a escrever cartas para o companheiro que estava preso. E o que aconteceu?
a igreja decidiu evangelizar o presídio, o mesmo lugar onde muitos homens de Deus jamais teriam coragem de pisar. Lá dentro, o namorado dela, um músico conhecido, cheio de tatuagens e incredulidade, ouviu a mensagem. Disse que não acreditava em Deus, mas pediu cura, estava com pedras nos rins e fez uma aposta com o céu. Se esse Jesus me curar, eu vou servir a ele. E Deus curou. As pedras saíram, a dor cessou e aquele homem voltou como crente, de gravata com um violão debaixo do braço. Você ainda duvida que Deus age em lugares improváveis? O Evangelho não é um clube exclusivo de santos, é um hospital de almas quebradas. E se você se sente limpo demais para andar com quem ainda fede ao pecado, então talvez você nunca tenha entendido o que é a cruz. Porque a cruz não foi limpa, a cruz foi sangrenta, foi suja, foi escandalosa, e foi nela que Jesus venceu. Agora preste atenção. O maior erro da igreja moderna não é deixar de pregar, é limitar para quem ela prega, é julgar quem está pronto ou não para ouvir. E isso, meus irmãos, é antibíblico, é contra o Espírito de Deus. Jesus não pediu permissão para entrar na vida da samaritana. Ele não fez consulta teológica antes de chamar Zaqueu. Ele foi direto, porque sabia que ali havia sede, havia vazio, havia um terreno fértil para o milagre. A igreja precisa parar de esperar que os pecadores venham. Jesus mandou a gente ir. E sabe o que é pior? Muitos se escondem atrás de versículos para justificar sua omissão. Citam 2 Coríntios 6,14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Mas esquecem que Jesus também disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Ou seja, a luz foi feita para brilhar onde há trevas. Se você só brilha dentro da igreja, você é lâmpada guardada na gaveta. E sabe o que mais me marcou nessa história? O detalhe que quase ninguém percebe. Aquela mulher foi parar no mundão por causa de uma tragédia dentro de casa. Ela foi violentada pelo tio, contou para a mãe, e a mãe não acreditou. Isso, irmãos, acontece todo dia. E sabe o que Jesus falou? Que há uma moeda perdida dentro de casa. Lucas 15, 8-10. Muitos pais estão perdendo seus filhos dentro da própria casa. Não é nas ruas que eles se perdem. É no silêncio da negligência, na ausência de atenção, no descaso. Pais, mães, despertem. Conversem com seus filhos. Ouçam os sinais. Abracem. Cuidem. Porque o diabo está pronto para adotar os filhos que você abandona emocionalmente. Não ignore. Não terceirize sua responsabilidade espiritual. Você é o pastor da sua casa. E para os que hoje se encontram longe, talvez até envergonhados por onde andaram, eu te digo, Deus ainda quer te usar. Ele não está assustado com seu passado. Ele não desiste de você por causa das suas quedas. Ele só está esperando você dizer: eis-me aqui. Talvez você diga: mas eu caí demais. E eu te respondo: o sangue de Jesus é profundo o suficiente para te levantar de qualquer abismo. Talvez você diga: mas ninguém acredita mais em mim. E eu te respondo: Deus acredita. Ele te formou, Ele te conhece, Ele te chama pelo nome. Talvez você diga: mas a igreja me rejeitou. Então ouça, Jesus é a cabeça da igreja e Ele não rejeita um coração quebrantado. Hoje é dia de voltar, hoje é dia de se levantar. E se você já está de pé, então é hora de obedecer. É hora de sair da bolha. É hora de ir onde Deus mandar, mesmo que seja no meio do fogo. Porque onde você vai, Deus vai com você. E se Ele mandou, Ele já preparou o caminho, já tocou os corações, já armou o cenário para o milagre acontecer. Deixe a luz de Deus brilhar através da sua obediência. Não se esconda mais atrás da religião. Seja a igreja que o mundo precisa ver. E se você foi edificado por essa palavra, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva aqui no canal. E lembre-se, onde muitos veem escândalo, Deus vê oportunidade de salvação. Afinal, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém.